Alguém precisa urgentemente parar esse bêbado, esse ladrão. Ele quer jogar o Brasil no buraco, gente. O cara tá cavando um buraco, mas usando a terra para fazer um palanquezinho, né? Mas tá cavando um buraco para jogar o Brasil. Bolsonaro pede passaporte ao STF para negociar diretamente com Trump. É isso mesmo. Jair Bolsonaro publicou em diferentes redes sociais trecho de vídeo em que o Jornal Nacional noticiou que ele negociou com Trump em 2019 para convencer os Estados Unidos a não sobretaxar o aço e o alumínio importados do Brasil. Agora, após o presidente dos Estados Unidos anunciar tarifa de 50% em retaliação ao governo Lula e ao STF, Bolsonaro se coloca publicamente como negociador e pede passaporte de volta sob pretexto de conversar com o mandatário norte-americano. Bolsonaro comparece ao Senado e confirma pré-candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. É isso mesmo. O ex-presidente Bolsonaro confirmou nesta quinta que o acerto atual dentro do PL é lançar candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao Senado no Distrito Federal nas eleições do ano que vem. Já o filho Carlos Bolsonaro deve sair também ao Senado por Santa Catarina. E advogado aciona a OAB contra Moraes e denuncia violação inaceitável. É isso mesmo. O advogado Jeffrey Chiquini acionou a Ordem dos Advogados do Brasil contra o ministro Moraes após ter o microfone silenciado durante sessão no STF. Chiquini é responsável pela defesa de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, e cobra à entidade o envio de uma representação ao Conselho Nacional de Justiça para apurar uma suspeita de abuso de autoridade e violação de prerrogativas funcionais por parte do magistrado. Alguém precisa urgentemente parar esse bêbado, esse ladrão. Desde que o Trump começou a anunciar as suas tarifas para vários países, todos os líderes desses países, de ditaduras a democracias, entenderam o impacto danoso que essas tarifas teriam na sua população, na sua economia, e sentaram à mesa para negociar. Nenhum deles, nem ditadores, se atreveram a ofender ou falar que eles deveriam ser presos ou taxar as empresas americanas, nenhum. Todos decidiram sentar para conversar. No mundo inteiro, percebeu que nessa briga com os Estados Unidos, tudo bem, vai destruir a economia do seu país e vai jogar o povo na miséria, mas ele percebeu ali uma oportunidade de reduzir a sua rejeição. E para isso, está incendiando o país. Quem é esse ladrão? Olha o que ele falou hoje no evento da Uni, aqui na minha cidade de Goiânia. Merda. Ele veio aqui na minha cidade, só para você entender, um dos aspectos que fez o Donald Trump botar uma tarifa de 50% no Brasil é por causa da perseguição que as empresas das redes sociais americanas estão sofrendo aqui dentro, por conta do STF do Lula. Aí olha o que o Lula fala. Segundo, ele disse, eu não quero que as empresas americanas, as empresas de plataforma, sejam cobrada no Brasil. Só para você entender, elas já pagam 35% de imposto, tá? Vou dizer uma coisa. O mundo tem que saber o seguinte. Esse país só é soberano porque o povo brasileiro tem orgulho desse país. E eu queria ter... Hoje nós não temos orgulho desse país não, Lula. Para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Cobrar imposto das empresas americanas digitais. Não é a empresa que paga, tá? É você. Você, pequeno empresário que faz impulsionamento nas redes sociais, ou você que tem um negócio que você impulsiona no Instagram, ou você que produz conteúdo digital, você vai pagar imposto. Entenda isso. E esse imposto vai para o bolso do Lula para ele roubar, para ele gastar 55 milhões no cartão corporativo de forma sigilosa, para ele pagar milhões para a AGU em honorários, para ele comprar sofá para Janja. É você que vai pagar. Mas vamos lá. Lula está, de novo, ameaçando as empresas americanas. Um dos motivos que se fez o Donald Trump botar uma tarifa de 50%. Mas calma que ele conseguiu piorar. Aqui ele está dando uma entrevista para a CNN Internacional. Só para você ter uma ideia. Tá?
Lá na sala do Donald Trump tem algumas televisões e lá, há 24 horas por dia, está a CNN Internacional, essa CNN. E aqui o Lula basicamente fala que se o Donald Trump fosse brasileiro e estivesse aqui no 8 de janeiro, ele seria preso. I'd like to say something to the American people. If Trump was Brazilian and if he did what was happening at the Capitol Hill, he'd also be on trial in Brazil and possibly, and he would have violated the Constitution according to the justices. He could also be arrested if he had done that here in Brazil. O cara, ele tá quintuplicando a aposta. Isso é um nível de irresponsabilidade que eu nunca vi. Ele quer jogar o Brasil no buraco, gente. Meu Deus do céu, o povo não tá percebendo o que tá acontecendo. Lula quer... Lula, ele tá isso, ó. Salva o Brasil ou aumenta minha popularidade? Ele escolheu, sem pestanejar, melhorar a sua popularidade, mesmo sabendo que isso vai esmagar a economia brasileira, vai acabar com o poder de compra da população brasileira. Vocês não têm noção do impacto que isso vai ter no país. Muitas pessoas pensam, não é tanto... Meu amigo, isso vai encarecer o dólar. Encarecendo o dólar, tudo encarece. Deixa de vir investimento para o Brasil. Joga no... Vai na inteligência artificial e você pergunta o que vai acontecer com o preço das coisas no Brasil se não houver redução da tarifa do Trump. Vai lá, não deixa que eu fale, não. Vá lá você e faça a sua pesquisa. Então, primeiro Lula dá um discurso, fala que vai jogar mais impostos em cima das redes sociais, das plataformas de Big Techs, e depois ele fala que se o Trump tivesse aqui, ele estaria preso. Como é que senta para conversar com um cara desse? Aí reclama que o Trump não atende. Lógico que não. O cara já chamou o Trump de nazista, a esposa dele já xingou o Elon Musk, ele xinga o Trump, todo discurso que o Lula faz, ele xinga o Trump. O Trump não mencionou o nome do Lula nenhuma vez. Vocês pararam para prestar atenção nisso? Em nenhum momento o nome do Lula foi mencionado por Trump. O Lula não para de falar do Trump e hoje à noite vai fazer um anúncio na televisão sobre tarifaço querendo colocar a culpa na direita e no Bolsonaro. O cara tá cavando um buraco, mas usando a terra para fazer um palanquezinho, né? Mas está cavando um buraco para jogar o Brasil. A verdade é que ainda nos restam poucas coisas a fazer. Uma das principais é tentar despertar a população brasileira dessa espécie de torpor em que eles vivem. Eu fico pensando o povo na Venezuela, se eles perceberam o que o país deles estava virando ao longo do tempo ou só perceberam quando já tinha virado. Eu tenho a opinião que ainda dá tempo de reverter a situação do Brasil, mas para que isso aconteça, a verdade tem que ser divulgada. E vamos lá, falando em Venezuela, um dos pontos cruciais que realmente consolidou a ditadura na Venezuela foi quando isso aqui aconteceu. Supremo da Venezuela exclui o parlamento de maioria oposicionista do processo eleitoral. A Suprema Corte na Venezuela, ela dissolveu o Congresso e ela tomou para si a prerrogativa de legislar. Esse foi o ponto final. Quando isso aconteceu, foi consolidado. A Venezuela agora é 100% ditatorial. Isso está acontecendo no Brasil ou já aconteceu? Nós tivemos hoje, mais uma vez, uma decisão democrática tomada no Congresso com uma expressiva maioria dos deputados e senadores para impedir que o Lula aumentasse mais um imposto no povo brasileiro. Moraes foi lá e fez o quê? Derrubou. A narrativa do governo é que o F ia ajudar os mais pobres e prejudicar apenas os mais ricos. Só que isso não é verdade. E o F não vai fazer justiça tributária. MEI vai pagar o dobro. E o F não vai fazer justiça tributária, MEI vai pagar o dobro. Mudança na tarifa dos impostos sobre operações financeiras afetará diretamente microempreendedores individuais e empresas do Simples em transações como pessoa jurídica. Lula tentou colocar mais um imposto no lombo do brasileiro. Mais uma taxação. O Congresso impediu. Moraes foi lá e anulou, cuspiu, escarrou na cara do Congresso, dos representantes eleitos, e atendeu ao pedido do Lula. Um homem que não foi eleito, que não tem um voto por trás dele, decide tudo no Brasil. A narrativa do governo é sempre a mesma, né? É os ricos contra os pobres, esse imposto é contra os ricos, esse imposto é para acabar com os ricos, a concentração de riqueza. Esse imposto vai para cima de MEIs e Simples. E vamos dar uma olhada agora, o que isso representa no Brasil?
Só de Simples, tá? O Brasil encerrou 2024 com 21,6 milhões de empresas ativas, segundo os dados oficiais da Receita Federal. Desse total, 18,2, o que corresponde a 84%, são enquadradas no Simples. 84% das empresas no Brasil são enquadradas no Simples. Estas empresas vão pagar mais caro por crédito, ou seja, o produto e o serviço que elas oferecem ficarão mais caro. 84% de tudo que é vendido no Brasil, de todo o serviço ofertado no Brasil, ficará mais caro. Mas o governo falou que esse OF não é para os pobres, é para os ricos. Vamos lá. Eu não conheço nenhum MEI que seja rico. Tá? Até porque o limite que você pode ganhar enquanto você é microempreendedor individual é de 6 mil, aproximadamente 6 mil reais por mês. 6 mil reais por mês não é rico. Isso corresponde ao quê? 15,7 milhões de microempreendedores individuais. O Brasil tem quase 16 milhões de microempreendedores individuais que, para sobreviver, precisam quase sempre, invariavelmente, fazer empréstimos e usar o crédito nos bancos para poder fazer o seu negócio acontecer, e agora eles vão pagar mais. Ou seja, o produto, o serviço que eles ofertam ficará mais caro, porque eles vão ter que repassar esse custo maior para o seu produto, para o seu serviço. Lembrando, MEIs não são ricos. 16 milhões de pessoas no Brasil agora serão taxadas para poder sustentar esse governo que quebrou o Brasil. Isso só está acontecendo porque o Alexandre de Moraes cuspiu na cara do Congresso, ignorou a votação de um projeto de decreto legislativo e atendeu a demanda do Lula. Tá, e aí o Congresso vai lá e vota mais um projeto, que é esse aqui, ó. Câmara, isso foi ontem, Câmara aprova a flexibilização do licenciamento ambiental, o governo Lula se esconde e disputa deve ir ao STF. Então, mais uma vez, o Congresso fez uma votação para facilitar o agro, porque o agro está quebrando, o agro no Brasil está quebrando, o número de pedidos de falência bateu recorde. Então, o Congresso tenta apoiar a força motriz da economia brasileira. Mas aí eu te pergunto, para quê? Porque eu te garanto que será uma questão de dias e o STF vai derrubar. Tá aqui, ó. Governo Lula se esconde e disputa deve ir ao STF. Todas as vezes que esse governo não consegue algo, ele usa o STF. O Congresso, que está ali, centenas de milhões de votos dos representantes eleitos, foi excluído da democracia brasileira. A casa que mais representa a democracia, porque ali você tem pessoas de todo o espectro político, a casa do povo foi excluída da democracia. O povo no Brasil foi excluído da democracia. Na verdade, para esse sistema, o maior risco, a maior ameaça para a democracia é o povo. E, curiosamente, numa pesquisa recente, as maiores ameaças para a democracia, de acordo com o povo, é o STF e o governo. Quem está certo? O sistema STF Lula, Moraes Lula, ou o povo? Eu nunca vi uma democracia onde o povo é excluído da forma como ele está sendo excluído no Brasil. Aí hoje, o Lula vai fazer o que ele sabe fazer de melhor. Mentir. Lula vai hoje... Aqui, ó. Lula vai hoje na TV para fazer um pronunciamento em cadeia de rádio e TV sobre o tarifaço do Trump. Vai fazer um pronunciamento agora. Vai falar as suas mentiras, tentar se defender, como se ele não fosse culpado. No mínimo, nós tínhamos que ter um panelaço hoje. Se você acha que um panelaço é o que nós deveríamos fazer hoje, porque nós temos poucas opções de demonstrar a nossa indignação, então compartilhe esse vídeo. Manda esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Hoje é dia de panelaço. Pessoal, realmente a casa caiu. O Trump malvadão quer taxar o Pix. Na verdade, ele quer acabar com o Pix. E graças ao Lula e o seu heroísmo que está defendendo bravamente, né, democraticamente o Pix, nós estamos aí numa batalha com os Estados Unidos. Tem que ser muito, mas muito, muito idiota, muito imbecil, muito doutrinado para acreditar numa mentira dessa. E tem que ser muito perverso, muito maldoso, muito podre para inventar tal mentira. E é isso que está acontecendo no Brasil. A grande narrativa que a esquerda quer de todas as formas empurrar a goela abaixo com a ajuda da imprensa é de que o Trump quer taxar o Pix ou quer acabar com o Pix. Pelo amor de Deus, gente.
Vamos lá. O que eu vou te apresentar agora, o que eu vou te provar, é um dos principais motivos que fazem com que a esquerda, o PT e o Lula e o Alexandre de Moraes e o STF trabalham com tanto esforço para censurar as redes sociais, para calar as nossas vozes. Eu vou te provar agora que não só isso é mentira, mas é o oposto do que eles estão falando. Primeiro, vamos ouvir o que eles estão falando. Então aqui nós temos o ministro da Fazenda, Haddad, falando sobre o Pix. É estranho, né? Um presidente de um país querer taxar o Pix de outro país. Quer dizer, além de taxar as exportações, ele vai taxar o Pix. Porque ele vai encarecer os custos de transação financeira no Brasil. Diz isso quem acabou de entrar no STF e conseguiu aumentar os impostos sobre operação financeira. Ele acabou de fazer isso ontem. Tá? Todo mundo vai pagar mais imposto agora por causa desse cara, do Lula e do Alexandre de Moraes. Sim. Bom, Vai realizar o sonho do Nicolas. Esse é o ministro da Fazenda falando uma das maiores mentiras já proferidas por uma autoridade política no Brasil. Neste momento ele conseguiu superar o Lula. E o PT está trabalhando em peso com essa mentira. Essa aqui é uma postagem de 22 horas atrás. Defenda o Pix. Para se safar, Bolsonaro articula com Trump o fim do Pix. Isso aqui é o partido do governo. Isso aqui está sendo financiado com dinheiro público. Tá bom, Gustavo. Mas qual é a verdade? Por que eles estão falando tanto do Pix? Meu amigo, o buraco é muito mais embaixo. E eu vou te mostrar. Há um tempo atrás, a Meta, Facebook, você se lembra quando você entrava no WhatsApp e você tinha a possibilidade de enviar dinheiro para alguém, para fazer uma transferência de dinheiro, só com um botãozinho? Você ia lá, escolhia o quanto você queria passar e passava e caía no WhatsApp daquela outra pessoa. É o Pix do WhatsApp. Era a mesma coisa, mais rápido inclusive, tá? Era 2 cliques você enviava dinheiro para alguém, não precisava entrar em banco, não precisava de nada disso. Era muito mais rápido, muito mais eficiente. Sabe o que o Banco Central do Lula fez? Está aqui, ó. Banco Central e CAD suspendem pagamento por WhatsApp. Eles suspenderam um Pix, o mesmo serviço do Pix, que era oferecido pelas redes sociais. Meta, Instagram, Facebook e WhatsApp. Era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Era melhor, era mais eficiente, era mais rápido. Só que se outras empresas puderem fazer isso, o Lula não ia ter o monopólio de monitoramento das transações. O que o Lula queria? Centralizar todas as transações através do Pix e monitorar todas as transações no Brasil para depois te taxar. O objetivo é centralizar toda a transação financeira e taxar as pessoas. Vocês se lembram daquela portaria onde eles iam criar o monitoramento para que quem passasse de R$5.000 por mês seria taxado? Só que para fazer essa taxa, ele precisava centralizar. E por isso ele proibiu que outras empresas oferecessem o mesmo serviço do Pix. A mesma coisa, só que melhor. Aí, eu vou pegar para você agora um trecho do Leandro Ruschel. Esse cara que é inteligentíssimo, ele foi o primeiro a falar isso. É mentira que o governo americano quer acabar com o Pix no Brasil. Na verdade, o que o governo americano está alegando é uma regulação que dificulta o uso do Pix. Ou seja, o governo americano está denunciando que o governo brasileiro dificulta que outras empresas ofereçam o mesmo serviço. Ou a oferta de outras ferramentas similares no Brasil por empresas estrangeiras. De modo geral, as evidências indicam que atos, políticas e práticas podem comprometer a competitividade das empresas norte-americanas que atuam no comércio digital em serviços de pagamento eletrônico, por exemplo. Presta atenção. É como se o governo proibisse as redes sociais e determinasse que todo mundo voltasse a se comunicar por cartas. É a mesma coisa. O governo proibiu que empresas americanas, no caso as redes sociais, pudessem oferecer o serviço de transação bancária, de transação de dinheiro, né, de enviar dinheiro para quem você quiser e receber, para centralizar tudo e depois te taxar. E aí agora o Trump pediu uma investigação usando o ato 301, e é uma investigação para saber se houve realmente ações desleais, irresponsáveis, desonestas contra empresas americanas. E houve, a verdade é essa. O que a esquerda e o governo e a imprensa faz? Grita aos 4 cantos que o Trump quer acabar com o X. Para simplificar, o governo americano quis oferecer novos serviços, outras opções, para que você pudesse fazer o que o Pix faz, só que mais fácil, mais rapidamente, sem monitoramento do Banco Central, sem a possibilidade de você ser taxado.
E o governo Lula proibiu. Então ele está brigando para nos oferecer mais serviços. E aí o governo está falando que ele está querendo acabar com o serviço que ele quer oferecer outras opções. Este é um nível do governo brasileiro agora, desta imprensa, da militância. E mais uma vez, esse é o nível do nosso ministro da Fazenda, que vai numa entrevista em TV aberta e mente descaradamente. Então essa é a verdade sobre o Pix. Divulgue para o máximo de pessoas que você puder, porque eles estão usando isso, pelo amor de Deus, gente. É surreal. Mas o que mais me preocupa é a quantidade de gente no Brasil que cai nessa balela. Esse é o dado preocupante. A quantidade de pessoas que ao longo das últimas décadas foram tão imbecilizadas pela doutrinação no sistema de ensino brasileiro, na imprensa brasileira, que não questionam o quão absurda é essa mentira. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo.